A gente estava falando por que Deus Altíssimo seja, para fazer o que Deus Altíssimo seja mandou esses inúmeros mensageiros para a humanidade. E falamos algumas coisas, vou falar bem rápido. Em primeiro lugar, falamos que os profetas vieram para convidar o povo para o monoteísmo e lutar contra a idolatria, tirá-los da idolatria e lutar contra os falsos crendices populares, as coisas, as culturas erradas que os povos tinham. Avisar sobre o dia do juízo final, que vai chegar depois da morte do ser humano, quando as pessoas todas morreram, Deus Altíssimo seja, vão ressuscitar todo mundo e eles vão ser julgados por Deus. Vai acontecer o julgamento final, né? No dia do juízo final. E lemos alguns versículos do Alcorão Sagrado e na terceira missão nós falamos que Deus Altíssimo seja mandou os profetas para lutar contra a injustiça, contra a opressão, né? Nesse caminho eles precisavam estabelecer a justiça. Precisavam estabelecer a justiça. E contamos um pouco, uma parte da história do profeta Moisés, alayhi salam, a história do profeta Noé e um pouco da história do mensageiro de Deus, biografia do profeta Muhammad. Que a paz de Deus seja com ele e sua família purificada. Tá, chegamos a esse ponto. Mais uma missão dos profetas seria isso, oferecer a educação divina, oferecer um estilo da vida, purificar os corações deles, né? Fortalecendo a fé deles e o temor a Deus. Olhem esse versículo do Alcorão Sagrado. E para acrescentar mais uma parte desse, para finalizar, na verdade, as missões dos profetas, nós podemos também acrescentar libertar o povo da escuridão, da ignorância. Vamos ler esse versículo do Alcorão. Bismillahirrahmanirrahim. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Ele foi quem escolheu entre os iletrados mensageiro dele. Está falando, contando a designação do mensageiro de Deus, que entre o povo árabe iletrado escolheu um deles, que nem consegue ler. Sim. Para ditar-lhes os seus versículos. E depois falamos, temos um live especial sobre a profecia do profeta Muhammad, que daqui em breve falamos. E, inshallah, vou dizer uma parte desse live hoje mesmo. Para ditar-lhes os seus versículos, consagrá-los, ensinar-lhes o livro e a sabedoria, porque antes estavam em evidente erro. Né? Tirar o povo da escuridão, tirar o povo da ignorância, ajudar eles, passar um conhecimento, passar uma sabedoria, uma forma nova de vida. Os profetas vieram fazer isso para a humanidade, purificar os corações, onde Deus Altíssimo seja fala, وَيُزَكِّيهِمْ, consagrá-los, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ, ensiná-los o livro e a sabedoria. Né? Eles vieram passar, ou seja, dar como um presente para a humanidade a sabedoria. O livro de Deus, o livro celestial de Deus Altíssimo seja. Tudo bem. Por fim, nós temos um versículo do Alcorão que mostra bem claro a crença dos muçulmanos sobre os profetas. Esse versículo é muito interessante, muito lindo, irmão. Esse versículo, capítulo 3, versículo 84. Vamos ler. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Esse versículo deixa bem claro a crença dos muçulmanos sobre os profetas. Vamos ler a tradução. Dizem, cremos em Deus, no que nos foi revelado, a Abraão, Ismael, Isaac, Jacó
e as tribos monoteístas, no que de teu Senhor foi, ou seja, de seu Senhor foi concedido a Moisés, aquilo que Deus concedeu ao profeta Moisés, a Jesus e aos profetas. Nós não fazemos distinção alguma entre eles. Todos têm a mesma posição de ser mensageiro. Para nós, nesse sentido, para nós muçulmanos, nesse sentido, não há nenhuma diferença entre Moisés e Jesus, entre Noé, Adão, Muhammad, nada. Todos eles são mensageiros de Deus, escolhidos por Deus, ou seja, para a orientação à humanidade. La nufarrigu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Segundo, e depois Deus, ou seja, continua assim, porque somos para ele muçulmanos e não fazemos distinção alguma entre eles. Por isso mesmo, irmão, os grandes sábios muçulmanos falam assim, que se um muçulmano, vamos supor, se um muçulmano alega ser muçulmano, confessa, eu sou muçulmano, testemunha que não há divindade além de Deus, e Muhammad é mensageiro de Deus. Mesmo assim não acredita em um dos mensageiros. Ele não seria um muçulmano. Se ele fala, eu sou muçulmano, mas não vou acreditar no Jesus Cristo, ele não é um muçulmano. Ele não vai acreditar no Moisés, ele não é um muçulmano. La nufarrigu bayna ahadin minhum. O muçulmano não faz distinção alguma entre eles. Não há nenhuma diferença. Todos eles são mensageiros de Deus. O muçulmano precisa acreditar nos mensageiros, ou seja, na profecia por completo. Isso é a crença dos muçulmanos sobre os profetas. E agora começa, na verdade, nosso novo tema, falando sobre... Fala, irmão. Eu tenho antes que o senhor vai sair do tema... Sim, agora profecia. Acabou as missões dos profetas. Mas ainda está dentro da profecia? Sim, sim. Ah, tá. Eu tinha uma pergunta. Sim, depois, irmão querido. Tá bom. Nosso tema porque a gente precisava dizer isso na aula anterior, mas infelizmente não deu tempo. E hoje vamos falar sobre como aprovar a profecia de Muhammad, mensageiro de Deus. Um cristão quer acreditar no Muhammad como mensageiro de Deus. Olha, os muçulmanos, temos 1 bilhão e 600 milhões de muçulmanos que acreditam que Muhammad veio como um mensageiro depois de Jesus. Como assim? Na Bíblia não existe nada. Os cristãos, pela primeira visão, falam assim, pensam assim. Que isso? Quem é Muhammad? Aonde trouxeram os muçulmanos esse mensageiro, esse novo mensageiro? Não tem uma personalidade bíblica? Aonde veio essa pessoa? Tá? Inshallah, falamos como um cristão, como nós podemos ajudar um cristão para acreditar na profecia do profeta Muhammad, para acreditar, para aceitar Muhammad como mensageiro de Deus, como o último dos profetas, como selo dos profetas. Esse tema é muito interessante, inshallah. Em primeiro lugar, vou deixar, como sempre, meu costume nas lives, não? Ou seja, nas minhas aulas, sempre deixo uma introdução. Eu, irmão querido, quando eu estava no Brasil, também tinha esse hábito de, quando eu queria apresentar uma aula, um live, alguma coisa assim, eu acho o povo brasileiro, porque não conhece muito as crenças islâmicas, os conceitos, contexto islâmico, né? Não conhece muito o mundo islâmico. Sempre um pregador, uma pessoa que vai falar sobre o islamismo para o povo brasileiro, sempre no começo tem que deixar uma introdução. Você não consegue entrar no assunto, no tema, sem deixar nenhuma introdução, sem nenhum esclarecimento. Você tem que prepará-lo para entrar no assunto, para entrar no tema, tá? Então, vamos falar, em outra palavra, como podemos distinguir o falso do verdadeiro profeta. Como nós podemos distinguir o falso do verdadeiro profeta? Vem uma pessoa, fala que eu sou mensageiro de Deus. Vamos supor que nós estamos
não seja, vamos falar assim, 100 anos depois da morte do profeta Jesus Cristo, ou seja, da ascensão, porque na crença dos muçulmanos ele não foi morto, né? Deus fez subir ele para os céus. Ele está vivo, segundo o Corão Sagrado, nem foi crucificado, nem foi morto, nem foi ressuscitado, segundo a crença. Inshallah, se tiver tempo, falamos especialmente sobre Jesus Cristo, mas no outro live, mas vamos falar bem resumido, né? Vamos falar bem resumido a crença dos muçulmanos sobre os últimos dias da vida desse grandioso mensageiro, Jesus Cristo, tá? Como? Vamos supor que estamos 100 anos depois do profeta Jesus Cristo, já veio Jesus Cristo, ele já foi, e como distinguir que esta pessoa, 100 anos depois do profeta Jesus Cristo, ou qualquer um profeta depois de Moisés, qualquer um profeta, é mensageiro de Deus de verdade? Vamos nos colocar na posição, no lugar dos judeus, que passou por eles muitos mensageiros, e veio mais um mensageiro chamado Jesus. Veio mais um mensageiro chamado João. Né? Como nós podemos distinguir o falso e o verdadeiro? Vamos entrar aí. Essa nossa introdução seria isso.